Querido irmão, querido ouvinte, estou aqui para relatar um pouco do meu testemunho, que foi uma infância. No começo foi boa, mas no fim eu tive um pouco fracasso grande na minha alma. Então já vou começar a relatar o meu testemunho. Eu, com meus 18 anos, eu não tinha religião, mas a minha vida não passava necessidade. Andava pelos forró, andava pelos bailes e vivia uma vida igual aos outros. Fui criado por uma mulher que o meu pai me deu aqui em Itamaraty de Minas, perto de fora, 2 horas. Conheci meu pai com 21 anos, próximo por aí. Conheci a minha mãe verdadeira também. Conhecendo o meu pai, eu queria conviver com meu pai. Então fui conviver com meu pai, trabalhando junto, mas tinha uma casa perto para morar, numa cidade, um realzinho. Eu ficava perto aonde que ele trabalhava. Convivendo com meu pai, olhando o que ele fazia, ele era um bruxo, mexia com magia negra. Ele arrumava dinheiro muito fácil na roça. Ele, trabalhando na roça, ele conseguia, na época, ele tinha muito dinheiro que as pessoas trabalhando, não conseguiam ter, e ele tinha. Eu ficava admirado, porque eu trabalhava e não conseguia, e ele conseguia com maior facilidade. Então, aquilo foi. E ele arrumava muitas mulheres com maior facilidade. As mulheres chegavam nele, ele podia estar sujo, ele podia estar com roupa rasgada, ele podia estar o que tivesse. As mulheradas estavam com ele. E eu podia estar bem arrumada, que eu não. Nada. E aquilo foi crescendo. A inveja na minha vida. Eu falei, eu quero ser igual meu pai. Ter o que ele tem, fazer o que ele faz. Ele matava uma pessoa com 20, com 12 horas, a pessoa, ele conseguia matar aquela pessoa. Quando eu via aqui para minha casa, para minha mãe de criação, ele levava eu lá na casa dele a hora que ele queria. A hora que eu batia na porta, ele falava, é meu filho que está chegando, pode entrar. E sem ele saber que era eu. A visão que ele tinha, que o diabo dava a ele. Interessei para aquilo. Falei, pai, eu quero ser igual ao senhor. Eu quero igual ao senhor. Fazer o que o senhor faz. Ter o que o senhor tem. Eu quero ser igual ao senhor. Eu fui igual a Eva. Quando ela quis aquela maçã. A Eva quis aquela maçã. Que a cobra virou e falou, come, que você vai ser igual a Deus. Ou vai ser mais do que Deus. Só que a Eva, ela não pensou o que ia trazer para ela para
para frente. Ela só desejou o que a cobra falou para ela. Mas para frente, ela não sabia o que ia acontecer. Quando eu falei com meu pai que eu queria ser ele, eu não imaginava o que ia acontecer para frente. O meu olho estava vendo as coisas boas que estavam acontecendo com ele. As coisas boas que estavam acontecendo. Só que o meu olho não enxergava o que poderia acontecer. Então ele virou e falou: meu filho, pode. Compra 2 velas, uma preta e uma vermelha, e acende lá na porta da tua casa. E deixa o resto comigo. Rapidamente eu comprei as velas e acendi na porta da minha casa. Ele virou e falou: reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Santa Maria. E deixa comigo. Fiz numa sexta-feira, lembro até hoje, meia-noite, em ponto. Com menos 15 dias, menos, eu senti algo no meu corpo. Que eu já não era aquela pessoa mais. Eu já era outra pessoa. Outra pessoa que tinha um ser corporado em mim. Eu tinha uma namorada lá. Ela dançava com todo mundo. O dia que comecei a namorar ela, eu falei para ele, não quero dançar com todo mundo mais. Ela parou. Só que ela dançava com uma ganga, com a turma da ganga, que era colega dela. Quando eu falei para ela parar, eles ficaram de olho em mim. Mais de 15 pessoas. O chefe era muito alto e muito forte. E brigava muito. Batia em todo mundo lá. Todo mundo tinha respeito dele lá em Rio Novo, perto de Rio de Fora. Perto da minha cidade também. Todo mundo tinha medo dele. Toda vez que tinha baile, ele pisava no meu pé. Ele, aonde que eu estava, ele tinha prazer de ir lá e pisar no meu pé. E eu andava com a faca. E eu, essa vez, eu fui no baile. Eu esqueci a minha faca em casa. Muito grande. Mais de 2 palmos, pontuda. Esqueci ela. E fui. Quando eu estava lá no baile, que eu lembrei da faca. Mas eu falei, eu vou ficar, não vou buscar ela. Naquele dia, estava tocando o forró. Aí veio a discoteca, eu estava dançando. Não tinha ninguém comigo, nenhum colega não tinha comigo. Eu estava só lá naquele baile. Porque não vou falar com você que Deus estava comigo. Eu não vou falar, porque eu não acreditava em Deus, não tinha Deus na minha vida. Não tinha ninguém. Eu só tinha o que meu pai me deu, passou para mim. Que eram os demônios. Que eu não sabia que era também. O cara veio e virou e falou comigo: você me empurrou, Paulo Sérgio. Eu falei: como é que eu vou te empurrar? Não tem como. Você está lá e eu estou aqui. Não, você me empurrou. Você vai ter que me pedir desculpa. E ele vinha pisando no meu pé vários dias. Eu virei e falei para ele: eu não vou te pedir desculpa. Ele falou: vai. Eu falei: eu não vou. Ele falou: vai. Eu falei: eu não vou. Vai. Aquela tema vai e não vai, ele aproximou de mim para me dar um soco. Quando ele aproximou, eu dei primeiro.
pegou na testa dele, ele caiu. Pegou um coice de cavalo. Quando eu vi, já tinha mais de 15 ao redor de mim. Aí eu comecei a xingar, chamar os demônios, um por um. Aí, quando eu chamava, quanto mais aquela turma caía pro chão. Saí pra rua. E aí, na rua, quanto mais entrava, eles caíam pro chão. Eu pulava mais de 2 metros de altura. Eles caíam pro chão. Entrou mais de 15, mas todos conseguiu. Ele mesmo começou a recuar, porque ele que dava o peito, eu pulava e metia o pé no peito dele e caía pro chão. Ele começou a recuar. Os outros também começaram a recuar. E a fama lá em Rio Novo cresceu. Porque ninguém conseguia derrotar a ganga dele. E eu consegui. Só que não foi muito bom para mim. Porque aquele espírito que estava comigo, eles queriam algo de mim. Eles queriam algo. Eles queriam que eu prostituísse. Ficasse com uma mulher, ficasse com um, ficasse com outra. E eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia ficar nem com mulher que era casada. Podia me dar mole que eu não ficava. Eu rapava fora. Então, aquele espírito começou a me vingar. Eles queriam que eu arrancasse sangue. Eu não conseguia arrancar sangue. Eu briguei com aquele cara porque aquele cara entrou em mim, senão eu não brigava. Eu não conseguia brigar. Então, como aquele espírito viu que eu não conseguia adulterar, não conseguia arrancar sangue, não conseguia fazer nada que eles queriam, eles começaram a vingar de mim. Eu fui comer, já não estava com meu pai mais, eu estava trabalhando perto da minha casa, mas sempre eu ia lá. Apareceu um mosquito morto na minha comida. Ele era muito grande, aquele mosquito, estava até azul. Tirei aquele mosquito, comi aquele comer. Não esquentei a cabeça. Aí o diabo tentou achar uma forma de me acabar comigo. Ele queria acabar comigo, ele não estava achando um jeito de acabar comigo. Quando eu fui comer, a minha mãe fez a comida, tinha um fio de cabelo na minha comida. Muito cabelo. Apanhei nojo, fiquei com nojo, não comi. Aí o diabo achou o meu ponto fraco, cabelo. Estava passando fome. Eu estava passando fome, porque toda vez que eu comia, tinha cabelo na minha comida. Estava secando. A minha mente estava, eu andava na cidade, eu andava pelos bares, a minha mente já não era aquela mente mais. Eu estava sofrendo em vida. A minha mente estava queimando. A minha mente estava queimando igual uma brasa de fogo. A minha cabeça, minha mente queimava. Eu estava no inferno, em vida. Porque o inferno é tortura. Então eu estava na tortura em vida. Eu tenho um colega, já não tenho mais porque não está entre nós mais, já morreu. Eu tinha uma bicicleta vermelha e ele tinha uma azul e eu trabalhava com ele. Aí quando eu fui abrir a minha comida, tinha um ovo que a minha mãe colocou para mim, 2 ovos, estava trevado de cabelo. Eu fui e peguei aquele ovo a mão pelo cabelo e mostrei o meu colega. E viu, Paulo, o que é isso? Botei a marmita e dei uma bicuda naquele comer e joguei para lá.
porque estava com fome. O que eu fiz? Comi um pão que eu trouxe, um pão com café e água. Foi dia mais dias, não foi um dia, semana não, foi mês mais mês nessa tortura. Um dia eu virei e falei com a minha mãe, você é porca, não estou aguentando comer sua comida. Se eu tenho cabelo e imundiça, eu mesmo vou fazer a minha comida. Querido irmão, querido ouvinte, quando eu fui para fazer a minha comida, limpei, caprichei, fiz de tudo o que um cozinheiro faz, ou melhor. Quando eu fiz a comida, botei no prato. Quando eu fui ver o prato, estava cheio do meu cabelo. Era o meu cabelo que estava no prato. Não tive prazer de comer aquele comida. Não era minha mãe que era porca. Não era eu que era porco. Alguém estava jogando. Eu sabia que era o diabo que estava me torturando. Mas, querido ouvinte, querido meus irmãos, como é que eu ia sair daquilo? Eu fui até meu pai e falei, pai, eu não aguento mais essa tortura. Pai, eu não aguento mais. Eu estou em vida, queimando, no inferno, em vida. Eu não tenho prazer mais de comer, não tenho prazer mais. Machucava direto. Direto estava machucando. A vida era machucar, arrancar sangue, porque o diabo eu não arrancava nos outros, então o diabo arrancava de mim. É isso que ele fazia, estava fazendo. E é a minha cabeça que me chama de fogo. Pai, o que eu faço, pai? Ele virou e falou, meu filho, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Volta atrás. Eu cacei as macumbarias para ver se tinha jeito de tirar aquilo. Não tinha jeito. Cada macumbaria que eu ia, falava, não tem jeito. Cada centro que eu batia, não tem jeito. Cada centro que eu batia, não tem jeito. Cada lugar que falava que tinha jeito de tirar, não tinha jeito. E eu fiquei importunando meu pai. Ele acabou com o meu casamento através de macumba. Meu namoro, ele acabou com ele. Eu comecei a beber cachaça. Um copo, eu virava. Um copo de cachaça, eu virava. Porque eu já estava triste, porque ele também atrapalhou o meu casamento. Eu comecei a beber. Um mês virando copo duplo de cachaça. Aí eu pensei, eu vi meu pensamento, falei, meu Deus. Eu lembrei, meu Deus, eu estou sofrendo. Eu vou entrar na cachaça para sofrer mais ainda? Parei, não bebi mais. Fumei. Tinha uns colegas meus, eu falei, eu quero fumar essa droga aí. Falou, não, Paulo, eu não vou te dar. Não, mas eu quero. Não, Paulo, não te dou. Mas você vai me dar, senão você não vai ser meu amigo. Eu forcei o colega a me dar, dizendo que não queria me dar. Ele me deu, fumei. Fumei 4 vezes. Fumei 5. Na de 5 vezes foi na casa da minha mãe. Eu vim para a casa da minha mãe a pé. À noite, é mais ou menos às 10h30, mais ou menos. Veio, falou comigo na minha mente, que estava cheio de fogo. Mas conseguiu falar comigo. Meu filho, você já está nas bebidas. Você já está fudido. Você quer fumar droga ainda? Sai disso, meu filho. Chamou de meu filho. Eu olhei para o céu e vi, meu, que voz é essa que está falando comigo? Quem é essa voz? E eu, com a cabeça cheia de fogo do inferno, e uma voz conseguiu atingir a minha cabeça, uma voz tão forte, uma voz tão poderosa, uma voz tão mansa, porque o que falava comigo não era mansa, não era, aquela voz era diferente. Aquela voz, eu podia saber que
era uma voz gostosa de a gente ouvir. Aí eu ouvi aquela voz, nunca mais coloquei droga na boca. E comecei a importunar meu pai. Meu pai virou um dia e ele deu uma faia. Ele virou e falou: é só Deus, meu filho, que pode comigo. Eu já estava. Desculpa. Ai, não gosto de lembrar do passado, não. Ai, tô contando esse vídeo, mas eu não gosto de lembrar esse passado, não. Esse passado machuca. É um passado que me machuca demais. Eu não gosto. Vou fazer esse vídeo porque uma irmã que eu conheci na internet, ela falou para mim espalhar. Estou fazendo, agradecendo a ela. Mas eu não gosto de falar do meu passado. Ai, ai. Aí, meu pai falou: é só Deus que pode comigo, meu filho. Só Deus. A minha mente despertou. A minha mente, ela despertou. Mas então eu tenho uma saída. Eu tenho uma saída. Mas aonde que eu ia procurar esse Deus? Aonde que eu ia procurar esse Deus que eu não estava encontrando ele? Eu não estava encontrando esse Deus que ele falou comigo que podia com ele. Eu procurava em todas as portas que eu batia na caía em magia negra. Toda porta que caía em macumbaria. Toda porta que eu batia caía aonde que eu não ia encontrar esse Deus. Porque não tinha Bíblia, não tinha nada lá. Só tinha cachaça, só tinha vela, só tinha isso. Isso já estava fazendo. Então como é que eu tinha saído nesse lugar? Eu não tinha saída nesse lugar. Porque esse lugar onde que eu estava, eu já estava praticando. Mas aonde estava esse Deus? Aonde que ele estava? Aonde que ele estava que eu procurava e não achava esse Deus? Eu estava quando uma pessoa está preso, que ele está não na grade, naquele lugar que a pessoa fez um crime muito pesado, que ele bota para dentro e fecha tudo. A pessoa não consegue estar na escuridão, ele não consegue ver mais nada, ele tem que pagar o preço ali. Então eu estava a mesma coisa. Eu não estava contando aquele Deus, eu estava numa escuridão. Eu não estava enxergando, eu não estava enxergando o meu dedo. Se eu botar o meu dedo na frente, eu não estava enxergando o que é. Eu não estava enxergando esse Deus. Só que eu passei, até eu morava na roça. Eu passei, aí passei a morar em Itamaraty. Começou a casa da benção evangélica, perto da minha casa, colado da minha casa. Começou a abrir uma igreja, começou a fazer uma igreja. Mas antes de fazer, ele estava fazendo culto perto da igreja, no ar puro. E eles começou a ir lá em casa, convidar, porque eles viam a minha situação que eu estava. Só que eu recebi eles bem, mas na hora que eu saía, eu começava a debochar, eu começava a rir da cara deles. Só que Jesus estava trabalhando, eu não estava sabendo. Quando você vê uma pessoa debochar da igreja, quando você vê uma pessoa debochar, você pode saber que está perto de Jesus Cristo. Quando você começar a falar com uma pessoa que tudo ele concorda da igreja, você pode saber que é difícil. Aquele que xinga o evangélico, aquele que debocha, aquele que ri, é esse que está perto de Jesus. Ele não está sabendo que ele está perto. E era igual eu. Zombava, debochava, ria depois que ele saía. Mas eu não sabia que eu estava perto, eu estava caminhando
já está começando a caminhar com Jesus. E eu não estava sabendo. Aí esse começou a vir, eu falei, isso está me perturbando muito. Esse começava a vir 7 horas, 6 horas, eu vinha cá para o centro. Ficar sentado na ponte até acabar lá. Foi mais ou menos 5 meses assim. Mas chegou um mês, um dia que eu vim, eu não consegui ficar. Eu tinha que descer. Eu tinha que descer. Aí peguei a bicicleta vermelha e desci. E eu virei, aí estava quando eu cheguei, estava cantando um hino, louvando ao Senhor. Nem sabia que era isso. Eu falei, vou sentar uns 10 metros longe deles, porque aí eles não conseguem me atingir. Aí eu botei a bicicleta, sentei 10 metros longe. 10 metros, 8 metros, não dá para falar para vocês a distância. Só que era longe, um pouco longe. A hora que eles começou a louvar, começou. Quando eu vi, eu já não estava sentado mais, já estava lá no meio desse, incorporado com tranca-rua. Um demônio chamado tranca-rua. Trancando a minha vida, trancando tudo. Quando aquele demônio foi embora, manifestou outro, pombagira. Eu já estava, esse dedo que está aqui, eu já estava começando a pintar a minha unha de vermelho. Essa pombagira estava fazendo eu pintar a minha unha de vermelho. Eu, com os tempos, eu era um homem sexual. Eu ia ser homossexual, eu estava pintando a minha unha. A pombagira que manifestou. Ela ia botar eu ser homossexual. Mas quando aquela pombagira foi embora, aí manifestou mais outro. 3. Cada um mais perigoso do que o outro. Manifestou o Lucifer, o rei. Quando ele manifestou, eu só sei que eu não sei. Eu só sei que esse era bravo, porque quando eu levantei do chão, estava todo sujo, rasgado. Ele manifestou. Quando ele saiu, eu perguntei a essa irmã, que me respondeu. Quando ele saiu, 1 segundo, 2 segundos, eu estava sentado, eu tive uma visão que eu estava sentado num campo, e esse campo ele não tinha fim, e não tinha começo e nem fim, e eu sentado no meio. Aquela grama eu nunca vi igual. Aquela grama era infinito, era uma grama bonita, era uma grama que eu nunca vi na minha vida e nunca ia ver. E eu vi essa grama e eu sentado nela. Dali para frente, eu só ouvi falar em Jesus, que ele salva, liberta e cura e tira do cativeiro. Daí só ouvi falar que Jesus, ele era amor. Aí ali eu fui saber o que é Jesus, o que é amor, o que é ter uma comunhão com Jesus, o que é saber o que é Jesus, o que ele faz na vida da gente. Aí eu comecei a entender e largar aquilo que não estava, que estava me arrebentando. Aí muitos na época começaram a me criticar, mas eu não dava ideia, porque estava querendo que eu voltasse de novo. Aí eu fui saber o que é Jesus. Um dia falaram comigo que meu pai estava doente, porque ele me levava lá a hora que ele queria. Eu não estava muito forte na fé. Estava com 1 ano mais ou menos, estava fraco ainda. Mas para Deus, quando você aceita Jesus, o diabo não pode com você mais. Porque Jesus já está com você.
Porque a Bíblia fala tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Você ligou e aceitou Jesus, então você, o diabo não pode ser mais. Ah, lá que meu pai estava doente, mas eu não fui. Porque eu não fui. Porque eu já tinha sabedoria de Jesus. Não fui. Aí passou 6 meses, eu fui lá. Perguntei, pai, você estava doente aí? Me fala que eu estava doente, não deu para vir, você estava doente? Não, filho. Nunca tive doente, não. Porque eu tinha desafiado ele. Porque eu tinha ido lá e falado com ele. Ele virou e falou comigo, você aceitou Jesus, né? Falei, aceitei. Então agora você é crente, né? Falei, sou. E eu desafio o senhor também. Se o senhor conseguir me trazer aqui, eu vou tomar uma garrafa de cachaça. Se o senhor não trazer, o senhor serve o Deus que eu estou servindo. E na minha hora ele virou e falou, não, eu não faço isso não. Aí veio esse recado, quando eu vim para casa, que estava doente. E eu não fui. Quando eu fui, ele falou que não estava doente. E se eu fosse lá? O que ia falar? Aí você veio. Falei, não, mas eu vi porque você estava doente. Mas a mentira faz parte de quem? Do diabo. Então você não vigiou, você veio. Então agora você tem que beber essa cachaça. Mas eu não fui. E eu ganhei a vitória. E estou ganhando até hoje. Hoje eu sinto uma criança. Hoje eu sinto. Estou com 53 anos. Eu acho que eu estou nascendo de novo. Eu acho que eu estou com 4 anos de idade. Porque a minha mente hoje é de uma criança. A minha mente hoje é de uma criança. Antigamente não era de uma criança, mas hoje é. Hoje, a hora, Jesus fala comigo a hora que Ele quer. Por quê? Porque hoje é mais fácil de falar comigo do que eu dou lugar. Larguei o mundo de carnaval, o mundo do forró, aqueles prazeres da carne, eu larguei e agora eu estou com Jesus. Porque eu preciso que essa mente minha continua até a volta dele, ou se eu morrer antes dele voltar. Eu quero estar com ele, que essa mente minha seja uma mente de criança ao lado dele. Este é meu testemunho. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, minhas irmãs. Porque eu tenho que chorar. Eu não gosto de cortar testemunho porque machuca. Porque eu sofri muito. Não foi, não foi dias, não, irmão. Não foi dias. Foi anos que eu sofri. Foi anos. Foi um sofrimento de mente. Não foi uma perna que quebrou, não. Não foi um braço que quebrou, não, irmão. Não foi uma faixa. Não. Foi a minha mente que estava fodida. É igual um carro, quando ele fode, ele estoura. Mas Jesus conseguiu falar comigo ainda. E ele consegue falar com você também. E fala. Só que às vezes você não está dando ouvido. Mas dá ouvido, que ele é bom. Obrigado, que a paz esteja contigo. E que esteja comigo também.